Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa, literatura. Hoje vamos de exercícios. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Fique em Casa Aprendendo. Infelizmente, a gente ainda precisa segurar mais um pouquinho, né? Não está dando para a gente ir aos lugares que nós gostaríamos de ir, em função dessa pandemia, gente que não quer acabar, mas vai acabar sim, se Deus quiser. Eu sou a professora Cacau Sotero e este é o programa, eu já falei, Fica em Casa Aprendendo. Hoje nós vamos de exercícios sobre o humanismo, né? Estou repetindo, é bom porque você não esquece o título da aula. Sabemos que o humanismo é um período de transição, né? Não tem assim, não é classificado como um movimento literário, porém, há produções literárias, né? Nesse período se destacam Gil Vicente, né? Com as produções do teatro, nós temos esse destaque. Há outros autores, mas nós vamos focar no Gil Vicente quando falarmos das produções dele. Agora nós vamos falar de exercícios. Você vai me ver pouco na sua tela, tá? Acompanha comigo aí na tela da sua TV, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador e venha comigo, vamos exercitar o que nós já aprendemos sobre o humanismo até aqui, ok? Exercícios, vamos lá. Sobre Gil Vicente e a sua obra Alto da Barca do Inferno, a alternativa correta é: letra A, respeita apenas o poder da igreja. Letra B, centra suas críticas nos membros das classes baixas. Letra C, conserva a lei das 3 unidades básicas do teatro clássico. Letra D, identifica suas personagens pela ocupação ou pelo tipo social de cada uma delas. Ou letra E, evita fazer um confronto entre a Idade Média e o Renascimento medievalista, lembrando do teocentrismo versus antropocentrismo. Bom, gente, como eu já falei, é um período de transição. Neste período, o nome é humanismo. Por quê? Porque quem é a figura central desse período é o homem e não mais Deus. Observa que nessa questão aqui tem teocentrismo versus antropocentrismo, né? Antropocentrismo, a figura do homem em evidência, as investigações, as grandes navegações, as grandes descobertas. E o Gil Vicente, na obra O Alto da Barca do Inferno, lembrando que o alto é uma peça, é um texto escrito para ser interpretado. E ali, como já falamos em aulas anteriores, existe uma crítica, né? E a pergunta é sobre Gil Vicente, né? Esse autor que se destaca no humanismo, o Alto da Barca do Inferno, quando se fala desse alto, quando se lembra desta produção, né? Dessa obra dele. O Alto da Barca do Inferno, para quem não lembra, para quem não sabe, se você está acompanhando agora, é o encontro das pessoas com seu destino após a morte. E quando elas morrem, elas vão a um porto. E lá tem 2 barcas. Uma que vai levar ao paraíso, conduzida pelo anjo, e a outra que vai levar, lógico, ao inferno, conduzida pelo demônio, pelo capeta, né? Pelo seu mensageiro. E aí eu digo para vocês, em relação ao comportamento do homem na sociedade, os seus afazeres, o jeito que ele se comporta, né? O nome é o comportamento, é óbvio que como ele se comporta, a sentença dele aparece neste auto, né? Nesta produção de Gil Vicente. E aí, no caso, a alternativa é: identifica suas personagens pela ocupação ou pelo tipo social de cada uma delas. Ou seja, o Alto da Barca do Inferno, ele vem criticar o comportamento da sociedade na época em questão, que é o humanismo, certo? Nós sabemos que na época do humanismo, há uma decadência do feudalismo, a igreja perde um pouco de força, mas
era a igreja que detinha o conhecimento e filtrava aquilo que poderia ser aprendido. Porém, embora um relacionamento com Deus pregado pela igreja, muito embora isso fosse pregado pela igreja, havia muita corrupção. E o Alto da Barca do Inferno traz essa questão para crítica, certo, gente? Para análise. Vamos para a próxima questão? Acompanha aí comigo. Sobre o Alto da Barca do Inferno, a alternativa correta é ainda sobre o Alto da Barca do Inferno. A obra vicentina resume a tradição da cultura europeia no seu aspecto popular, cortês ou clerical. Letra B. A segunda fase da obra vicentina destaca temas religiosos. Essa fase corresponde ao período de 1502 a 1508. Letra C. A linguagem em tom coloquial e redondilhas é o veículo melhor explorado para conseguir efeitos cômicos ou poéticos. Letra D. Na primeira fase, o autor escreve sobre a educação feminina. Não conseguindo se estabelecer, escreve Trilogia das Barcas. Letra E. O Alto da Barca do Inferno é diferente dos demais altos porque tem o seguinte enredo. À beira de um rio, 2 barcos transportarão as almas para o lugar que lhes foi destinado em julgamento. Lembrando, gente, se você não entendeu ainda como se dá essa produção, eu convido você, mais uma vez, a explorar esse assunto com o seu professor na sua escola, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e, de repente, essas alternativas não estão aí em consonância àquilo que você entendeu, certo? Se você não entendeu, volte também às aulas, vá à plataforma Gonçalves Dias, e lá você tem aulas sobre essa produção literária aí do Teatro Vicentino. E a resposta correta é letra B. A segunda fase da obra vicentina destaca temas religiosos. Essa fase corresponde ao período de 1502 a 1508. Lógico, gente, essa fase aqui é uma fase humanista, antropocêntrica, teocentrismo fica um pouco de lado e, por isso, vai abordar temas religiosos no sentido de crítica, ok? Próxima questão. Considerando a peça Alto da Barca do Inferno como um todo, indique a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino. Letra A. Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. Isso é muito importante. Letra B. As figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal. Letra C. As personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente como o perfil que apresentavam na Terra, porém, apenas o onzeiro e o parvo portam os instrumentos de sua culpa. Letra D. Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa, por questões ideológicas e políticas, a igreja e a nobreza. Ou letra E. Entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato de ele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. Eu vou logo para a resposta, tá? É a letra A. Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. Ou seja, trazer essa reflexão, fazer críticas ao comportamento e trazer essa reflexão. Por exemplo, quando as personagens chegam ao porto, obviamente elas querem se dirigir à barca que tem itinerário para o paraíso. Mas foi falado aqui nas alternativas, o onzeiro, que era um sapateiro. Ele era uma pessoa que fazia o seu trabalho, mas ele enrolava seus clientes, entendeu? Ele não era uma pessoa honesta. Então, por conta disso, ele não tinha como ir para o paraíso. Ele não tinha como ocupar a barca que o anjo conduzia. Então, isso aí faz com que o espectador da obra, né, ele fique repensando as suas práticas, avaliando, tendo a oportunidade de mudar e alcançar a salvação, né, gente? O cristianismo prega isso, né? O arrependimento. E
a partir do arrependimento, o homem obtém a salvação, ok? Então, mais uma questão, tá certo? Tem um diálogo, aqui você pode ver uma figura. Acompanha aí na sua tela. Mocinha diz: estás doente? O que havês? Ai, não sei, desconsolado que nasci desventurado. Não choreis, mas malfadada vai aquela. Quem? Branca Gil. Como? Com 100 açoites no lombo e uma coroncha por capela, é e ter mão leva tão bom coração como se fosse em folia. Oh, que grandes que lhes dão. Aqui eu tenho uma conversa entre o velho, uma pessoa se referindo a outra. E aqui a gente vai para a primeira questão, tá? Olha só. A qual desventura o velho se refere neste diálogo com a mocinha, né? Ele está se queixando e a mocinha fala para ele que não é para ele ficar daquele jeito porque tem alguém em situação pior, certo? Então, qual é a desventura? Olha só a resposta. Ele se refere ao fato de ter sido mal sucedido em sua tentativa de conquistar a moça. E nessa tentativa, ele perdeu parte de seu dinheiro. Além disso, ele foi ridicularizado e desprezado pela moça, que assediou, revelando nesse trecho o seu desconsolo amoroso, certo? Então, esse diálogo dele é isso. Ele está desventura por quê? Porque ele está, tipo assim, jogando charme para cima da moça e não teve sucesso. Vamos para a próxima questão? A que se deve o castigo imposto a Branca Gil, né? Ela diz, a mocinha fala para o velho da horta, é o velho da horta, ele, o que aconteceu, por que ele está assim? Aí ela diz, olha, pior, eu vou trocar em miúdos, vou falar na linguagem mais atualizada. Pior é aquela, ele quem? Branca Gil, olha só. Ela fala dos 100 açoites, né, que ela levou sobre o ombro. Então, ele diz assim, ó, a que se deve o castigo? Ela fala, olha só a resposta. Ela é alcoviteira, que foi contratada pelo velho para servir de intermediária na sua tentativa de sedução. Como ela guardava para si o dinheiro que ele entregava para comprar presentes para a moça, ela é punida pela prática da alcovitagem e também por ter roubado o dinheiro do sedutor. Você vai entender melhor isso quando você fizer a leitura da obra de forma totalizada. Outra coisa, sempre vai cair em questões de vestibular uma outra questão, vai cair em questões de vestibular uma outra questão, olha o que eu estou dizendo. Mas é mais ou menos isso. Vai cair nessa questão, no sentido, tá? De abordar o assunto de Gil Vicente, do Alto da Barca do Inferno, Velho da Horta e tantas outras obras que ele tem, tá certo? Você precisa conhecê-las. Próxima questão. Diante do castigo, Branca Gil adota uma atitude paradoxal. Por quê? Gente, o paradoxo é o confronto de ideias contrárias. E qual é a atitude dela? É falado no diálogo. Vamos lá? A atitude da alcoviteira é considerada paradoxal porque ela revela a altivez e o destemor diante da prisão. Poderemos afirmar que esse comportamento se deve à certeza de que, como de outras vezes, o seu castigo será limitado a açoites e ela depois voltará a ser livre para continuar exercendo seu ofício. A cena sugere a corrupção moral que a peça pretende estender a toda a sociedade portuguesa. Então, gente, os autos, as farsas de Gil Vicente têm caráter de criticar, tá? Tem caráter crítico, tá? Tem uma tendência crítica ao comportamento da sociedade, certo? Vamos para mais uma questão? A imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci e exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizam as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que. A gente já falou alguma coisa do Renascimento, né? Ele vai vir em seguida do humanismo. E na nossa primeira aula de humanismo, nós falamos do homem vitruviano, aquela imagem que ele está com os braços abertos, e entende-se que ele também levanta um pouco, assim mesmo as pernas abertas e um pouco fechadas. E o Leonardo da Vinci faz aquela obra, né, aquela figura e tudo para nós, para retratar
a medida exata do homem, né? O humanismo, né? Vem para esse campo como o investigador, aquele que pensa, aquele que seleciona conhecimentos agora, aquele que vai atrás de novas terras, é esse homem aí, o homem vitruviano, tá? E a respeito disso, eu já entro nas questões do Renascimento, tá certo? E aí, o Renascimento, aqui a questão não é correto afirmar o quê? Acompanhe aí, ó. Um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, né? De quem? Do Renascimento. A concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como o epicentro do mundo e da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. Olha só, nós estamos falando de um momento em que o homem ascende, né? Aparece. E a questão está pedindo, o comando está pedindo a alternativa onde não é correto afirmar sobre o Renascimento, tá? Que a primeira alternativa nós já lemos. Vamos para a segunda? Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Letra D. Um dos seus maiores expoentes foi Leonardo da Vinci, um modelo do intelectual renascentista, pelo fato de ter se dedicado às múltiplas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a anatomia, a física e a botânica, além de a pintura, né? Além de se dedicar à pintura. E letra E, o termo renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e burguesa originada da Península Itálica que se constituiu a partir, no caso do século seguinte, tá, gente? A questão ficou aí faltando esse pedacinho. Mas a resposta é: os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio. É bem aí que não é correto afirmar sobre o Renascimento, tá? Por quê? Especialmente a egípcia e a mesopotâmica, ninguém fala disso, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. É justamente o contrário, gente. Nessa época, os estudos bíblicos eles ficam um pouquinho de lado e se acende a figura do homem como investigador, como inteligente, como aquele que busca conhecimento, aquele que se posiciona de forma contrária às doutrinas impostas pela igreja que até então segurava todo o conhecimento. Esse período de transição para o Renascimento é a época da renovação, tá? Por isso que o nome é renascimento. O homem vai renascer, vai crescer e vai aparecer na história, trazendo para nós uma nova ideia de mundo, certo, gente? E até então, Portugal, Espanha ali brigavam pela posse das terras, e isso é importante. A burguesia ascende também, né? Uma classe que passa a aparecer. Nós estamos saindo de uma classe, de uma sociedade com classe estamental, e tudo isso é o pano de fundo que vem apresentar para nós esse humanismo. Humanismo, homem, antropocêntrico, contrário, não diria contrário, mas que se sobressai ao teocentrismo até então defendido, seguido e imposto na Idade Média. E nós ficamos por aqui.